Ora viva, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol, o seu magazine cheio de informação útil para estar informado e para tomar as melhores decisões. Um bom dia com energia que lhe chega também pelas ondas da 102.7 FM, programa conduzido pelo meu colega João Alves. Porque neste magazine estamos na televisão, na rádio, nas redes sociais. Ora estamos nos estúdios, ora estamos na rua, para lhe darmos toda a informação sobre o movimento matinal nas nossas cidades. Eu sou a Iracema Arnaldo e ficarei consigo em todas as plataformas da Rede Girassol, até bem perto das 9 da manhã. Eu agradeço a sua companhia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E começamos na via. Vamos à rua perceber como estão as coisas, a mobilidade rodoviária nesta segunda-feira. O contacto a esta altura é com o Simão João. Olá, Simão João, muito bom dia. Esta é a nossa primeira conexão nesta edição primeira da semana. Espero que estejas bem, que tenhas tido um ótimo fim de semana. Daí onde te encontras, na pedonal da Camama. Que informações tens para nós a esta altura? Olá, Iracema, bom dia para quem nos acompanha também nesta altura. Graças a Deus tivemos um final de semana ótimo, espero que também tenhas tido um ótimo final de semana. De facto, estamos na pedonal da Camama para mostrar como está o trânsito por esta altura, nesta via principal deste agora que é município, e ver como de facto está o trânsito rodoviário. E neste preciso momento podemos dar-lhe a ver que já há algum movimento, não é, nesta via que leva até ao Golfo 2 e também aqui nesta rotunda próxima aqui da Camama há um movimento rodoviário já bastante considerável por esta altura. As viaturas vão circulando sem constrangimentos, mas não com muita velocidade. O trânsito está leve, há algumas viaturas já aqui presentes com as luzes também ligadas, sinalizando o próprio clima que está fechado, está cinzento, de facto, ainda com algum frio a se fazer sentir aqui no exterior. As viaturas vêm vindo, não é? Acreditamos, para o centro da cidade e também aqui para as imediações do próprio município do Camama. E quem vai, por exemplo, para o Calemba 2 também, muitas viaturas cruzam por este troço rodoviário. Aqui a presença dos azuis e brancos também em grande plano e dos autocarros que prestam serviço público também a marcarem presença por esta altura, no sentido de quem vai então para o centro da cidade. Já para o sentido descendente, para quem vai querer, por exemplo, pegar a via expressa, a Fidel de Castro Ruz, por exemplo, as viaturas poucas movimentam-se neste sentido, não é? As viaturas só deslizam por esta altura numa velocidade considerada. Não há muitos, se não mesmo constrangimentos neste sentido para quem desce até a via expresso. Não há grande movimento de viatura, porque também grande parte das viaturas descem para o centro da cidade, mas no sentido inverso não se nota tantas viaturas a descerem para a via expresso, por exemplo. Vamos ir a Selma dar um outro ângulo da realidade, por exemplo, das paragens, como está nessa altura aqui esta paragem do Camama. É possível ver a concentração de gente nesta altura, muita gente na paragem Iracelma, à espera do táxi, cujas rotas, acreditamos nós, estão a ser encurtadas. Daí então também a enchente aqui nas paragens, ou então grande parte dos cidadãos que cá se encontram vão para a zona do Benfica, por exemplo. É de facto uma das zonas que os táxis são poucos os que lá vão, são mais os mini autocarros que carregam as pessoas em grande número. Daí então também esta presença considerável de cidadãos presentes nas paragens. O movimento é grande, lá ao fundo é possível observarmos muita gente andar a pé para vir neste ponto aqui junto ao cemitério do Camama. É muita gente de facto presente nesta paragem.
poucos são os táxis, os azuis e brancos nesta altura a fazerem o serviço. Muitos dos carros que prestam serviço de táxi são carros particulares que vão para a zona do Benfica e às vezes há uma corrida frenética para se fazer ao interior destas viaturas, isto porque os azuis e brancos não estão em grande número por esta altura. Em grande número mesmo a presença dos cidadãos na paragem aqui do Camama. Muita gente, de facto, não querer chegar atrasado. Iracema, deixa que lhe diga que acreditamos nós que são muitos, não é, que têm a sorte, eventualmente, de serem vistos pelos seus patrões e, de facto, não levarem uma falta porque vão notar que, de facto, estão à procura ou na tentativa de encontrar o táxi para chegar a tempo e horas no serviço. E, através das nossas imagens, com certeza, os seus patrões vão ver que, de facto, o seu funcionário está na paragem e não em casa. Então aproveitam aqui essa brecha da TV Girassol. Assim está Iracema, quer o trânsito rodoviário aqui, sentido para quem vai para o Golf 2, como é possível observar, está calmo, está tranquilo, não há grande constrangimentos para circular nesta via. É recomendável por esta altura. As viaturas circulam normalmente, sem constrangimentos. Algumas pessoas vão atravessando também deste ponto, apesar que muitos preferem fazê-lo assim, correndo o risco do que, por exemplo, estarem a passar aqui nesta pedonal onde nos encontramos, mas ainda assim alguns cidadãos continuam a preferir expor-se ao risco de serem atropelados. Então, Iracema, neste ponto do Camama, o trânsito rodoviário está assim, está recomendável, desliza-se com muita facilidade, não há grandes constrangimentos. Vamos muito rapidamente mostrar, Iracema, a corrida que se faz nesse autocarro para poder então pegar, para poder entrar. É possível observar muita gente a querer entrar de uma só vez. Acreditamos que é uma viatura que vai fazer o troço do Benfica. Olha para isso, Iracema, olha para isso. Tanta gente ao mesmo tempo a querer entrar numa só porta para poder então conseguir ter o assento, estar dentro e chegar a tempo e horas de estar no local de serviço. O que significa dizer, Iracema, que há poucos táxis que fazem a rota Benfica, daí então este mini autocarro a procurar levar essas pessoas. Tanta gente a querer entrar ao mesmo tempo e quase que não entra ninguém, não é? De forma desorganizada, pode eventualmente alguém aí se ferir na altura que está a tentar entrar. Então, Iracema, infelizmente, este é o cenário, a imagem, digamos que triste, mas podemos dizer que não é fácil de facto pegar a viatura que vai para o Benfica aqui na zona da Camama. Está difícil de facto para os passageiros, Iracema. Exatamente, Simão João, e a primeira fotografia do trânsito. Está difícil encontrar uma vaga num táxi, num autocarro ou em qualquer meio de transporte a esta altura na zona da Camama. Mas vamos continuar na rua para lhe dar a ver outros cenários sobre a movimentação rodoviária. Temos a esta altura o quadro geral. Vamos ao primeiro ponto nesta segunda-feira. Temos imagens da Diolinda Rodrigues ao pé do comando provincial do Luanda. Do trânsito a esta altura faz-se tranquilamente, faz-se numa boa, sem quaisquer constrangimentos para quem circula a esta altura neste ponto da Avenida Diolinda Rodrigues. Vamos dar-lhe a ver um outro ponto. Nesta manhã de segunda-feira, são 7h40, são 7h08. Continuamos a dar-lhe a ver a movimentação na Avenida Diolinda Rodrigues, aqui na zona da Shoprite, onde o trânsito já está carregado no sentido Shoprite em direção ao 1º de Maio. Já no sentido oposto, as coisas estão mais fluídas, uma paragem ligeira, mas sem grandes constrangimentos para quem a esta altura desliza aí na Shoprite. A 21 de janeiro, este é o cenário, trânsito completamente congestionado, um anda para anda. O trânsito está carregado na 21 de janeiro no sentido Gameca em direção ao aeroporto. Já no sentido oposto, estamos a falar da Gameca em direção ao Multiperfil ou até mesmo ao Benfica, o trânsito está favorável.
Vamos dar-lhe a ver outros pontos nesta manhã de segunda-feira. Regressamos à Diolinda Rodrigues, aqui ao pé do Alimento Angola, onde o trânsito também está canaua, está favorável. É só deslizar, é só escorregar. A esta altura, na Avenida Diolinda Rodrigues, na zona do Alimento Angola, é só ir. Deixamos o trânsito e vamos ver o que escrevem os jornais nacionais e internacionais nesta segunda-feira. E damos o tiro de largada na capa do Jornal de Angola, que titula Presidente João Lourenço, representado pelo ministro Tete António, Madagascar assume liderança da SADC. E Colibengo, Bom Jesus, ganha parque industrial com 5 fábricas. Inaugurada ontem no BIE, Central Fotovoltaica do Cuito, fornece energia para mais de 38 mil habitantes. O jornal O País em Moçambique escreve PGR alerta para a corrupção na polícia e fragilidades no sistema de documentos. Presidente da República garante reforço da capacidade das FDS no combate ao terrorismo. Compromisso político avança para a fase de auscultação a partir de 10 de setembro. Também estampa o jornal O País. Rumamos para a imprensa portuguesa. É destaque na capa do Público. Cortiça, têxteis e calçado têm impacto mais grave com taxas de Trump. Primeira avaliação do governo depois da fixação da taxa de 15% sobre importações da União Europeia. Israel, Netanyahu enfrenta grandes protestos contra a guerra em Gaza, também na capa do Público em Portugal. Continuamos a olhar para a imprensa portuguesa, agora na capa do Diário de Notícias. Um retrato do dia em que parece que o diabo andou por ali. Uma reportagem no jornal Diário de Notícias e ainda na primeira página deste jornal português. Portugueses batem recordes de férias para o estrangeiro e procura de viagens para o fim do ano dispara 30%. No Brasil, o Folha de São Paulo escreve Bolívia encerra domínio da esquerda e terá segundo turno com surpresa à direita. Jorge Quiroga e Rodrigues Paz Pereira, ambos da oposição, tiram da disputa partido que chegou ao poder com Evo Morales há 20 anos. País volta às urnas no dia 19 de outubro. Deixamos as primeiras páginas e vamos agora, pela primeira vez nesta edição, a Girassol FM. É momento de nos sintonizarmos com a 102.7, a Girassol FM. Vamos saber como andam as coisas nesta segunda-feira no matinal da Girassol FM. João Alves, meu colega, muito bom dia. Eu espero que estejas bem. Espero que estejas bem disposto, recarregado para mais uma semana, para mais um dia de forma particular. Muito bom dia para si, bom dia também para os nossos estimados telespectadores. Na verdade, estou sim recarregado com energia positiva, como sorriso sempre. No rosto. Não tem como, Iracelma. Nós temos sempre este compromisso, a segunda-feira de cá estarmos pontualmente a partir das 6 e vocês às 7 naturalmente. Não faz diferença nenhuma em relação a esta troca de horários, nesta diferença de 1 hora. Mas tivemos um fim de semana que deu para descansar até certo ponto, até certa medida. Deu também para fazer cumprir com algumas atividades, alguns compromissos caseiros. A vida é mesmo assim. Não deu para fazer tudo, mas deu sim senhora, mas deu para renovarmos as energias. Deste necessário, Iracelma, foi renovar de energias para hoje com muita determinação aqui estarmos novamente para servir este nosso vasto auditório. E como é que está a esta altura o Bom Dia com Energia? O Bom Dia com Energia vai de vento em popa. Começamos às 6 com muita boa música, muito incentivo ao trabalho. Já recebemos o feedback positivo dos nossos ouvintes. A prova disto são as mensagens que vão continuando a chegar até nós sobre o trânsito. Também já aqui passaram mensagens a falar do Manhã Girassol e particularmente da Iracelma Renaldo. Ouvintes que têm muita admiração e que também estão sempre ligados à nossa TV para então poderem acompanhar este programa logo pela matina. As mensagens continuam, provas disso são mesmo estas que muito recentemente chegaram até nós. Bom dia com energia. Aqui vai um especial bom dia a todos os técnicos desta rede maravilhosa. Fala a partir do
do bairro Paraíso. Deste bairro até o Quicolo, o trânsito faz-se na normalidade. Na verdade, são mensagens muito diferentes que surgem, mas todas elas ligadas mesmo ao movimento lá fora. Há zonas em que o pavimento está escorregadio, o caso da Via Expresso, no caso, por os lados da centralidade do Sequel, para quem vai ou vem, o trânsito ali está um bocadinho complicado, porque o pavimento está escorregadio. Condução, cuidado, é o que recomendamos aos automobilistas que vão trafegar por aquele ponto. Houve um certo sereno durante a madrugada, a noite, e então ali está um bocadinho complicado para o trânsito e deve ser feito com prudência, como tu disseste muito bem. Eu sei que é uma mulher do volante e conhece, na verdade, essas regras todas para trafegar por estas vias. A esta altura, para chegarmos em segurança nos nossos destinos. Então, se o pavimento está escorregadio, a esta altura, nada de velocidade. Atenção, condução, cuidado. Eu, na verdade, respondi como é que eu estou e também gostaria de saber como é que está a minha colega Iracelma Renal. Eu estou bem, graças a Deus, completamente renovada. Voltei à primeira forma, não é? Hoje é segunda-feira, a edição primeira da semana do matinal da rede da TV Girassol e também da Girassol FM. Cá estamos nós com o mesmo objetivo, cumprir com as nossas obrigações e levar informação e também conhecimento aos nossos telespectadores e radiovintes. É a nossa missão, formar, informar e também recriar recriar este nosso vasto auditório. Outra mensagem que nos chega: bom dia, João Alves, aprenda a amar a sua vida, ela é o melhor presente que você já recebeu. O trânsito do Luanda Sul até o Alvalade está muito bom, a mensagem é do M. Fraga e elas vão continuando a chegar através do nosso terminal, o 944 88 74 70, o terminal para mensagens aqui no Girassol, na Girassol FM no caso, e neste Bom Dia com Energia, Iracelma. Muito bem, vamos fazer um ponto e vírgula nesta nossa conexão. A qualquer momento nós voltamos. João Alves, um forte abraço e um até já. Um até já, bom dia Iracelma Renaldo e também um bom dia para Deixamos os nossos estúdios da Girassol FM. Vamos olhar agora para a atualidade aqui no Manhã Girassol. Pelo menos 20 cidadãos do grupo Muhumbi terão morrido durante os primeiros confrontos registados este domingo na província do Namibe. Em retaliação, membros desta comunidade terão assassinado um mucubal no período da tarde na sede do município do Camacuio. O governo provincial do Namibe acompanha com elevada preocupação o conflito que se registra entre membros das comunidades de criadores tradicionais de gado, relacionado com a disputa pelo acesso a uma represa de água destinada ao abeberamento do gado na localidade do Mulavoi, município das Cacimbas. Em nota, o Governo Provincial do Namibe escreve que as administrações municipais do Camacuio e Cacimbas, em colaboração com os órgãos de defesa e segurança, têm desenvolvido esforços contínuos para a resolução pacífica desta situação. Entre as medidas já implementadas, destacam-se a realização de encontros com os líderes comunitários das partes envolvidas. Moradores do bairro Calute, na província do Ambo, estão preocupados com a onda de criminalidade na zona. Cabos de energia elétrica, eletrodomésticos, telemóveis e contadores lideram a lista dos bens visados pelos assaltantes. Uma zona tranquila durante o dia, onde a circulação faz-se com segurança. Porém, é no período noturno em que os habitantes do Calute enfrentam o terror. Os moradores, especialmente estudantes do regime pós-laboral e profissionais que labutam em regime de turno, falam das dificuldades em entrar ou sair de casa depois que o sol se põe. Os postos de iluminação pública são vandalizados constantemente. Tudo temos feito para ver se conseguimos colocar de novo a iluminação, mas ainda assim está aquele número de vândalos que têm tentado acabar com essa situação. No mês passado, tivemos um jovem que foi dado-lhe uma katana, quer dizer, deram-lhe com uma katana da testa, quase que perdeu a vida. A gatunice aqui está demais. Os jovens entram no quintal, tiram as lâmpadas, as torneiras, pedras, então estamos a sofrer. Das 20 diante, o bairro está violento. 20 horas, 21 horas, já ninguém consegue passar por essas ruas. Mas alguns ainda têm tido aquela coragem, principalmente para aqueles que são estudantes que têm um período noturno como dia a dia para ir para as aulas, eles têm encontrado uma grande dificuldade. Os adolescentes e jovens são apontados como os principais protagonistas destas ações
socialmente reprováveis. É muito difícil vendo as crianças como que se tornaram perigosas na sociedade. Isso é complicado. Então, o nosso governo deveria ver nesse lado. Por que um jovem de 16 anos não estuda, você lhe encontra a fumar, você lhe encontra a roubar, a matar. Além da criminalidade acentuada, o bairro Calute enfrenta outros problemas estruturais, nomeadamente a escassez de água potável em algumas residências e o mau estado da via de acesso. Praticamente o bairro, a situação da estrada e da água está mesmo mal. Sobre a situação da estrada, estamos a conversar com o nosso soba, sempre nada. Nós legalizamos a água, mas não está a passar. O problema é o povo está mesmo se queixar com a água. A água, a pessoa onde tiver a passar, as pessoas vão lá com 100 kwanza uma banheira. Assim é que é o problema daqui do Calute. A polícia garante que domina a situação e que já está no terreno para repor a ordem e a tranquilidade pública. Temos conhecimento de preocupações ligadas ao sentimento de insegurança em alguns bairros, sobretudo da periferia. E é o caso do bairro Calute. E no Ambo temos o caso também do bairro Chivela, onde vêm também algum grito de socorro. Em relação ao bairro do Calute, é uma questão que já foi bem anotada. As forças no território operacional do município do Ambo já têm conhecimento. Neste momento existe um trabalho que vem sendo já realizado naquela circunscrição, no sentido de que se reforce o sentimento de segurança das populações. E mais de 1 milhão de crianças dos 0 aos 5 anos foram vacinadas em Luanda nos 3 dias da primeira fase da campanha de vacinação contra a poliomielite, que terminou neste domingo. A informação foi avançada pela coordenadora provincial do programa, Felizmina Neto, que garantiu também que foram alcançados 80% da meta estabelecida. O último dia de campanha contra a poliomielite foi marcado pela abstenção dos pais em alguns postos de vacinação. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, foi possível constatar a presença dos técnicos de saúde, tanto nos postos como em algumas ruas de Luanda, mas pouca adesão dos encarregados. Joceline Francisco trouxe a irmã de 2 anos para tomar a vacina, mas segundo ela só tomou conhecimento da campanha na noite anterior. Também cheguei ontem, eu não sabia que elas não pegaram a vacina. Então, como eu fiquei a saber que aqui tem vacinas disponíveis, então corri mesmo já para poder pegar as vacinas. A campanha visa proteger mais de 6 milhões de crianças em todo o país e 1 milhão a nível de Luanda. Segundo a coordenadora do Programa Alargado de Vacinação, Felizmina Neto, o balanço é positivo. A meta para Luanda são 1.506.000 crianças, desde o nascimento até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A meta para Luanda são 1.506.000 crianças, desde o nascimento até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Felizmina Neto afirmou, por outro lado, que este é um ato de proteção, solidariedade e esperança para o futuro de Angola. A vacina é preventiva. O sistema de vacina em qualquer parte do mundo é o mais importante, ou é o coração da saúde pública. Uma criança vacinada não adoece. Se não adoece, não morre. Uma criança que toma vacina da polio não fica aleijada, porque as sequelas da polio são irreversíveis. Apesar dos avanços significativos desde a interrupção do poliovírus selvagem em 2011 e a certificação do país livre da polio em 2015, Angola enfrenta agora um novo desafio, com a presença do vírus em algumas províncias, o que resultou em 19 casos positivos. Houve uma importação do vírus que o ano passado, portanto, foi isolado no Sequele, mas depois de algum tempo, praticamente o país todo ficou, portanto, infestado deste vírus. Luanda não teve nenhum caso em humano. O país notificou 19, mas fora de Luanda. Mas como nós temos o vírus circulante no meio ambiente e com a transmissão que é oral fecal, a probabilidade do vírus entrar pela boca é iminente. Caso a criança não tenha tomado as 2 gotas, pode, portanto, começar com o quadro clínico. Daí que a criança tem que se vacinar, ainda que o vírus entrar pela boca, não vai causar danos.
A polio, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infecciosa aguda causada pelo poliovírus. A doença afeta principalmente crianças menores de 5 anos, todavia também pode ocorrer em adultos. O Hospital Pediátrico David Bernardino realizou com sucesso a sua 7ª cirurgia de separação de bebês siameses. As 2 crianças do sexo feminino estão em bom estado de recuperação e podem receber alta nos próximos dias. A mãe, Margarida Kasek, de 34 anos, sabia que estava grávida de gêmeos, mas não imaginava que as filhas viriam ao mundo unidas por uma parte do corpo. Não sabia, só sabia que era gêmea, mas coladas não. Fazia consulta na clínica do Dr. Chinho. O alívio chegou esta semana, depois de uma cirurgia no Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda. Margarida tem, nesta altura, 5 meninas. E quando me chamaram para poder receber elas, também agradeci muito. Pedi ajuda no governador do Mochico. E me vieram para cá e me recebeu a ministra, que me recebeu. Provenientes da província do Mochico, as gêmeas de 7 meses de idade foram separadas no passado dia 13 de agosto, numa intervenção que envolveu uma equipa multidisciplinar de profissionais angolanos. As crianças estavam ligadas pela parte esquerda do fígado e, segundo a diretora em exercício do Hospital Pediátrico David Bernardino, Margarida Correia, as crianças encontram-se estáveis e a recuperar bem. Em princípio, a evolução estamos em 72 horas pós-cirurgia, e a evolução é satisfatória. Não temos nenhuma intercorrência, nada que impeça que não se programe já a boa evolução e para depois a alta. Claro que é um processo cirúrgico que foi demorado, cerca de 2 horas, e então há que haver recuperação completa. E também atender à própria fisiologia, porque elas estavam unidas, não é? E tudo isso tem que ser acautelado. A Ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, destacou a importância do feito e classificou-o como um marco para a medicina angolana. Com 7 meses de idade que vieram da província do Mochico, nós gostaríamos, antes de tudo, de agradecer ao Ministério da Defesa, através da Força Aérea Nacional, pelo apoio incansável que tem prestado ao setor social, à saúde, na transportação dos nossos doentes de vários pontos do país, e este é o resultado deste apoio. Por outro lado, a ministra Silvia Lutukuta reforçou a necessidade de continuar a investir na formação de quadros e apelou ao atendimento humanizado às crianças. Nós aqui continuamos a pedir à nossa escola de medicina, a escola de referência em pediatria, para continuar nesta senda, formar mais quadros, já que nós estamos imbuídos num processo de formação especializada dos nossos quadros nas várias áreas, e o Hospital Pediátrico tem dado este grande contributo. E até olhando para as estatísticas, o maior número a seguir aos médicos de medicina familiar, a segunda especialidade com mais internos é a especialidade de pediatria. E o hospital que tem mais internos de todas as partes do nosso país é o Hospital Pediátrico David Bernardino. Devemos regozijar-nos com este marco, este feito, e apelar aqui às equipas para continuarem a formar e a formar bem os nossos quadros. Os nossos médicos também queremos encorajar para continuarem a prestar o melhor serviço e de forma humanizada a todas as nossas crianças, a nossa população pediátrica que ocorre a esta unidade sanitária. O Hospital Pediátrico David Bernardino, classificado como unidade de 3º nível, é referência no tratamento de casos de alta complexidade em crianças. Esta foi a 7ª cirurgia do género realizada com sucesso nesta unidade hospitalar e a 10ª em Angola. E aconteceu durante o fim de semana uma feira sobre o aleitamento materno. O evento marcou o encerramento da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que decorreu de 1 a 7 deste mês em todo o território nacional. O encontro juntou mais de 50 mulheres que estão a amamentar e vários profissionais da área de saúde. A organização foi do Gabinete Provincial da Saúde de Luanda.
O chamado Agosto Dourado é dedicado ao aleitamento materno. Em decorrência disso, várias atividades foram desenvolvidas para levar a toda a população a importância do aleitamento materno. Tem sido uma experiência difícil, mas boa, porque tenho aprendido muito. Eu digo que após aprender sobre que o aleitamento materno garante a saúde da criança, eu tenho sido muito rígido quanto ao apoio. E nesse caso, nós temos nos esforçado que é para garantir a saúde do nosso bebê com aleitamento materno. Estou a amamentar e o bebê está com 8 meses. Está sendo uma experiência muito boa. A princípio foi difícil a experiência, mas de lá para cá já tenho dado conta do recado. Ajuda no desenvolvimento da criança, evita muitas doenças. O presidente da Sociedade Angolana de Pediatria, Francisco Domingos, disse que este encontro serviu para conscientizar as famílias sobre a importância da amamentação. O aleitamento materno é muito importante para não só para as crianças, mas também tem benefícios para a própria mãe. E o que é preconizado é que deve ser um aleitamento exclusivo até os 6 meses e ser prolongado até os 2 anos de idade. A Sociedade Angolana de Pediatria, sendo a sociedade que alberga os profissionais que atendem as crianças, preconizou desde a segunda quinzena de julho atividades de promoção do aleitamento materno, passando pela educação, inclusive em igrejas, em mercados e algumas instituições sanitárias do nosso país, das diferentes localidades de Luanda, e que agora culmina com esta feira. Ana Isabel, coordenadora do Programa de Saúde Infantil de Luanda, chamou a atenção aos pais sobre a introdução alimentar aos seus pequenos antes da data recomendada, causando assim desnutrição precoce aos bebês. Saudações a todas as mamães. Nunca dar nenhum outro alimento, nem líquido, antes dos 6 meses de idade. Nós sabemos que as mães têm a cultura de introduzir alimentos antes dos 6 meses e até água, outras dão quiçangua, e nós o que queremos dizer é que estes alimentos e líquidos têm aumentado na criação de crianças com desnutrição. A Semana de Aleitamento Materno 2025 ocorreu de 1 a 7 de agosto. A sociedade foi convidada a olhar com mais empatia para quem amamenta. A província de Cabinda tem novos técnicos no setor da saúde. Mais de 2.500 finalistas do curso médio em saúde foram outorgados. A Direção da Educação recomenda a participação de todos no desenvolvimento do país, em particular da província. Finalistas do curso técnico de saúde outorgados em Cabinda. São finalistas de diversas instituições do ensino médio sediados em Cabinda. Os finalistas, felizes com a conquista, prometem colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos. Enfermagem geral. Quero fazer medicina geral. A fase mais difícil no meu curso é na 13ª, porque esse aí está com tutor depois de ir sempre no estágio. Eu pensava que não ia conseguir, porque estavam sempre a nos reprovar o trabalho. Mas graças a Deus eu só se desempenhar, mostrar a força e conseguir. Até que eu não esperava, mas acho que foi uma nota mesmo que eu mereci. O curso de farmácia é o responsável pela administração dos medicamentos que vão ser aviados aos pacientes. Ele é importante porque sem o curso de farmácia, os médicos, os doutores, os enfermeiros não conseguiriam trabalhar. Daqui adiante, se a minha condição financeira for boa, gostaria muito de continuar, porque é um curso muito bom. A fase mais difícil do meu curso foi quando começamos o estágio na 12ª. Porque o nosso curso só tem 2 hospitais para estagiar, o Hospital Provincial e o Hospital Santa Catarina. E eu vivo no Buco e acalhei estagiar no Hospital Santa Catarina. Então foi um pouco difícil por causa do trajeto e nesse momento o papai estava desempregado, foi mesmo bastante difícil. Meu maior segredo é Deus, Ele que concede a inteligência, a sabedoria, a concentração, tudo vem dele. Estamos convictos que terminamos uma etapa da vida, mas que por outro lado entramos para uma outra mais difícil, que é da continuidade dos estudos e a aquisição do primeiro emprego, que todavia manifestamos o nosso clamor ao Executivo para uma especial atenção a este número de técnicos recém-formados
na reabertura dos cursos de saúde no ensino superior local e também no lançamento de novos concursos públicos no país. O secretário provincial da Educação disse que apostar em quadros competentes será a principal visão do setor. É motivo de orgulho e de esperança saber que Cabinda conta, a partir de agora, com uma nova geração de profissionais de saúde preparados para enfrentar os desafios do presente e do futuro. Os nossos estimados jovens finalistas são a prova viva de que a aposta na formação técnica profissional é uma das mais poderosas ferramentas de transformação social e desenvolvimento sustentável. O Presidente da República é aguardado no Japão, onde vai participar da 9ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento da África, que vai decorrer de 20 a 22 deste mês. No evento, que terá como palco a cidade de Yokohama, João Lourenço participa na qualidade de Presidente em exercício da União Africana. A TICAD é patrocinada pelo governo japonês, em conjunto com a União Africana, as Nações Unidas e o Banco Mundial, e constitui um mecanismo através do qual o Japão procura promover o desenvolvimento do continente africano. A edição 9 da TICAD tem como tema Pessoas, Planeta e Prosperidade no Mundo em Mudança. Para além do presidente pro tempore da União Africana, a atividade vai contar também com a presença de outros chefes de Estado e de Governo africanos, do primeiro-ministro do Japão e de outras individualidades. Agora, informação sobre o tempo na cidade capital, que terá o dia com sol encoberto, temperatura mínima de 18 graus e a máxima deverá chegar aos 24. Umidade de 77%. É tempo para intervalo no Manhã Girassol. O primeiro nesta edição. Regresse connosco. É curto. Até já. Estamos de volta nesta edição primeira da semana do Manhã Girassol. Neste bloco é hora de voltar a saber se você escolheu o melhor percurso. Sim, porque pode estar na via e a seguir o Manhã Girassol pelas redes sociais e também nos apontamentos da rádio. Vamos ter novamente o Simão João. Olá, Simão João, uma vez mais, bom dia. Vamos à informação que se impõe sobre a mobilidade rodoviária neste exato momento. Trânsito que faz-se sem grandes constrangimentos também, a exemplo do que vimos na zona da Camama, mas nesta altura aqui na Pedro de Castro Vanduna e Lóia, a estrada direita que liga também até a zona do Benfica, notamos que há mais presença de azuis e brancos em relação, por exemplo, da Camama, muitos azuis e brancos, de facto, uns a saírem, outros a quererem entrar, não é para deixar os passageiros e também levar outros que vão para determinados pontos aqui a nível da província de Luanda, o que faz com que haja de facto muita concentração de viaturas neste ponto precisamente. Também há muita gente a circular a pé, estamos a falar de uma zona com muitas áreas comerciais, não é? O comércio aqui faz-se a todo instante, a todo momento, daí então a presença de muitas pessoas aqui nesta paragem, muitas viaturas a circularem. É segunda-feira, o primeiro dia útil da semana, e obviamente ninguém quer faltar ao serviço num dia como hoje, segunda-feira. A presença dos azuis e brancos faz com que também o trânsito começa a ficar um pouco lento, porque são muitas as viaturas a saírem e isso atrapalha ou embaraça a mobilidade rodoviária. Por essa altura, muita gente também continua a fazer-se a estrada, a atravessar, não é? Mesmo com várias pedonais aqui na zona do Golfo 2 presente, muita gente a atravessar, a correr o risco de ser atropeladas. Essas pessoas continuam a abdicar da ponte
metálica para poder então fazer a sua travessia mais segura. No sentido, para quem está a vir da zona da Camama, por exemplo, pegando o viaduto aqui do Golfo 2, também o trânsito está razoável, não há embaraços, as viaturas circulam com muita normalidade, todas a descerem aqui para a zona, por exemplo, da Vila da Gamec, passando para a zona do Benfica, circula-se sem qualquer constrangimentos por esta altura. Eu vou pedir agora ao Suba que mostre o outro ângulo, de facto, de como está o trânsito para quem já vai para o Benfica, só para termos uma panorâmica diferente de como está o trânsito, de facto, também aqui o movimento das pessoas que vão passando pela pedonal. Nesta altura, está aqui Iracelma, está completamente deserta, não é? A via. Poucas são as viaturas que circulam, não há muita concentração na principal via, não é? As viaturas circulam normalmente, o que há mesmo presença considerável é dos azuis e brancos, aqui nesta paragem onde devem parar para levar os passageiros, e também a presença massiva dos cidadãos. Os autocarros públicos marcam presença também para ajudar naquilo que é a mobilidade dos próprios passageiros, tendo em conta que às vezes fica difícil pegar o táxi ou ainda é mais caro, e o autocarro tem essa prerrogativa de levar as pessoas muito mais distantes, não é? Até o Benfica, por exemplo, pagando apenas 200 kwanzas. Está assim, Iracelma, o trânsito rodoviário aqui na zona do Golfo 2, sentido de quem desce para o Benfica. Muito bem, Simão João, obrigada por estas informações sobre a mobilidade rodoviária na zona do Golfo 2, onde o trânsito está favorável a esta altura. Vamos continuar a dar-lhe a ver imagens sobre o trânsito, agora com o suporte do CISP. Temos o quadro geral, vamos ao primeiro ponto neste segundo apontamento com o CISP. Vamos dar-lhe a ver como estão as coisas a esta altura. Vamos deixar a cidade capital. Vamos rumar para a província de Benguela. Estamos propriamente a olhar para a mobilidade rodoviária na cidade ferroportuária de Lubito, onde o trânsito faz-se tranquilamente na zona da colina. Trânsito favorável, trânsito Canaua. É só escorregar, é só deslizar a esta altura. Vamos olhar para um outro ponto nesta manhã de segunda-feira. Dar-lhe a ver a movimentação rodoviária. Estamos a olhar para o trânsito nesta altura com o suporte do CISP. Aqui há algumas situações técnicas. Agora temos sim a imagem da zona da... Estamos a olhar agora para a Praça Gabriel Kalof. Deixamos a província de Benguela, estamos a olhar para o trânsito na província da Huila, propriamente de frente ao governo provincial, onde o trânsito faz-se tranquilamente a esta altura. A estrada está praticamente desértica desta localidade da província da Huila. Já no troço da rotunda da Vozinha e na Nossa Senhora do Monte, este é o cenário da mobilidade rodoviária, também um trânsito completamente favorável, sem grandes constrangimentos para quem trafega a esta altura na zona da rotunda da Vozinha, na província da Huila, onde o Rei Sol, de forma tímida, já deu o ar da sua graça. Deixamos o trânsito e vamos voltar a nos conectar com a Girassol FM. Vamos conferir como estão as coisas nesta segunda conexão do dia. Olá, João Alves, uma vez mais, bom dia. Bom dia, com energia Iracelma Renaldo. Muito bom dia também para os nossos estimados telespectadores. Em instantes ouvíamos a bonita voz, uma música dos Tabanca Jazz nesta manhã de segunda-feira, 7h45, assim marcha o tempo, e também nós, este programa matinal de segunda a sexta aqui na Girassol FM. Bom dia com a energia, esperar que estejam todos a passar momentos agradáveis ao nosso lado, e aqui também de forma, digamos, de recordação, e também para voltarmos a vincar o pedido da nossa amiga ouvinte
ouvinte, a pequena Isabel Carolina, da última semana. Sei que a Iracelma está recordada desta mesma menina de 13 anos de idade que solicitou apoio da parte dos estimados rádio ouvintes e também telespectadores, porque ela precisa dar continuidade aos estudos, vai fazer a 8ª classe este ano e precisa mesmo de material escolar e também de alguma roupa. O apoio que nós lançamos aqui o reto aos nossos estimados ouvintes e também telespectadores. Continuamos a aguardar por este mesmo apoio. Bastará apenas os nossos amigos trazerem para aqui, para a portaria da Girassol, desta rede Girassol, desta multiplataformas, e então entregarem este bem, o pouco que seja, para ajudarmos esta menina que tem muita vontade de continuar a estudar, não quer parar, não está a pedir dinheiro, não está a pedir comida, Iracelma, quer apenas alguma roupa e também material escolar. Na verdade, eu já fiz ali uma buscazinha em casa, já também passei por alguns lugares, já consegui alguma coisinha e acredito que ao longo desta semana trarei por aqui para fazer a entrega da minha parte a esta pequenina que muito precisa de ajuda, e eu também sei que a Iracelma está a pensar no mesmo, se não mesmo já começou também a juntar alguma coisa para apoiarmos. Já tenho tudo preparado para poder ajudar a pequena Elizabeth Carolina. É, muito bom. Isabel Carolina, exatamente, que quer continuar a estudar. E nós vamos ajudar esta rapariga a manter este seu desejo, não é? Verdade. Continuar a sua formação para lá mais para frente, ser como a tia Iracelma, como ela disse, ou até mesmo como o tio João Alves, ou como uma outra pessoa, mas o importante é nós contribuirmos melhor para que ela possa dar sequência à sua formação académica. Dá para entender que quer ser jornalista, provavelmente. Será uma substituta, né? Exatamente, sem problemas. É verdade. Sem problemas, espero que ela venha fazer melhor. Venha fazer melhor. Vamos esperar que sim, não é? Com vontade que tem, que Deus a apoie e que nós a ajudemos, naturalmente. Exatamente. Okay. Olha, João Alves, nós vamos voltar daqui a pouco. Daqui a pouco. Está feita a nossa segunda conexão. É verdade, a segunda. Um forte abraço, um bom dia com energia para ti e para os rádio ouvintes também. Que ambota, um bom dia para si também. Nem assim, não é? Estou a ser testada, mas eu vou me preparar. Na próxima conexão eu vou vejo ali também com o exatamente. Com alguma dicasinha. Está bem, estou a pandula. Até já. Bom dia com a energia. Deixamos o manhã, ou seja, o Bom Dia com Energia na estação radiofónica da Rede Girassol e vamos continuar a olhar para a atualidade. O Ministro das Relações Exteriores, Tete António, participou neste domingo em Antananarivo na cerimónia de entrega do distintivo a Ande Rajoelina, chefe de Estado de Madagascar, como novo presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. O referido distintivo foi entregue por Emerson Mnangagwa, presidente do Zimbábue e presidente cessante da organização regional durante a 45ª Cimeira Ordinária da SADC. A África do Sul assumiu o cargo de vice-presidente em exercício da SADC, posto ocupado anteriormente por Madagascar. A 45ª Cimeira da SADC ficou marcada também pela eleição do presidente em exercício do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança e do vice-presidente em exercício do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança, postos ocupados pelo Malawi e a Eswatini, respectivamente. O ministro Tete António presenciou também o anúncio dos vencedores regionais do concurso de redação das escolas secundárias da SADC, edição 2024, e do Prémio SADC de Jornalismo da Organização Regional Intergovernamental, em que foi um dos segundo vencedores, o angolano Domingos Simão Dangope. E vamos então conferir as últimas ocorrências do fim de semana registadas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros aqui em Luanda. A conversa agora é com o Intendente Bombeiro Daniel Correia, o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros aqui em Luanda. Intendente Daniel, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma, bom dia a toda a equipa que o acompanha. Muito bem, eu penso que as ocorrências durante o fim de semana levaram o Intendente a trazer aqui um redutor e uma mangueira também. Exatamente, Iracelma, dizer que durante as últimas 72 horas
nós tivemos o registro de 25 ocorrências. Das 25 ocorrências, 8 foram incêndios. E dos 8 incêndios, nós registramos 2 incêndios por fuga de gás. Razão pela qual trouxemos aqui estes meios para, então, pedir e mostrar como, de facto, nós devemos ter atenção com estes utensílios que ajudam muito naquilo que é o sistema de gás em casa. Já lá vamos, Intendente Daniel Correia. Vamos às ocorrências. Foram 25 no total, 8 incêndios. Há vítimas mortais? Nós não tivemos registro de vítimas mortais, mas sim vítimas feridas, num total de 6 vítimas, portanto 2 por acidente de viação, 1 por agressão física, 1 por tentativa de suicídio, um jovem de 29 anos, portanto cortou o seu pulso e prontamente foi acionado o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e acorremos ao local, conseguimos ainda estancar o ferimento e transportá-lo para a unidade hospitalar de referência, onde certamente a esta hora já está em casa, porque foi um atendimento rápido e eficiente. Foi possível saber as causas desta tentativa de suicídio? Portanto, o jovem não adiantou algumas causas, mas aqui nós queremos aproveitar que as famílias devem conversar mais para, então, casos do gênero não possam acontecer. Exatamente. 8 incêndios. Quais foram as localidades onde foram registradas estas ocorrências, Intendente? Com maior realce no município do Quilamba. Quilamba registrou 3 incêndios e aqui são os incêndios de pequena proporção. Tanto que estamos a falar de resíduos sólidos, estamos a falar do meio ambiente que tem a ver com o capim e também aproveitar, chamar a atenção para que nós não possamos atear fogo nem em resíduos sólidos, muito menos em capim, porque podemos colocar em risco muitos objetivos econômicos e para isso não acontecer, devemos ter maior atenção com relação a isto. Agora vamos às medidas de segurança, não é? No uso da botija de gás, com destaque para o redutor e também para a mangueira, que houve 2 incêndios que envolveram 2 botijas de gás butano. Exatamente, este tem sido a nossa maior preocupação como Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Portanto, no que tem a ver com a cozinha, temos este elemento, portanto, é um redutor, é uma mangueira e é uma abraçadeira de segurança. Precisamos ter maior atenção com estes meios e nós, naquilo que tem sido a nossa inspeção, nós temos nos deparado com redutores acima uma pedra, isto para facilitar a passagem do gás, o que nós queremos dizer que é um risco e tem sido causa de muitos incêndios em muitas residências. Nestes casos, quando o redutor não estiver em bom estado, o que nós aconselhamos é fazer a troca do redutor imediatamente, porque se colocares uma pedra, pode colocar em risco a tua família e, consequentemente, a residência. Então, nós pedimos para que, tão logo que denotar um vazamento de gás, troque imediatamente. Também uma atenção muito especial para a abraçadeira. Sim. Há famílias que, por negligência, chamamos aqui isto de negligência, usam arame para apertar nesta região. É muito perigoso. O que se deve fazer é conseguir mesmo uma abraçadeira de segurança e fazer o devido reaperto. Com relação à mangueira, a mangueira tem uma cor laranja e muitas famílias nas suas cozinhas esta cor já perdeu. Ou seja, ela a mangueira tomou... já mudou de cor. Exatamente. Quais são as causas que faz com que ela mude de cor? Muitas das vezes por causa da gordura e o pó. Ela vai ficar preta e é propenso para os ratos picotarem a mangueira.
e coloca em risco, pode haver um furo e, se haver este furo, terá então o vazamento do gás. O que nós aconselhamos aqui é que as famílias, os papais lá em casa, no final de semana, possam visitar a cozinha, pegar a mangueira, pode desmontar a abraçadeira sem problema nenhum e fazer a lavagem com água e sabão, água com omo, para que ela notar que há um vazamento de ar, logo já não pode voltar a colocar. Troca imediatamente, porque esta já não está em condições para o uso na cozinha. Muito bem. Intendente Daniel Correia é o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Esteve cá a dar-nos dados do último fim de semana, das últimas 72 horas, ocorrências registadas. Vou agradecer a sua presença e contamos consigo na próxima semana. Nós é que agradecemos. Lembrar que o número de emergência é o 111. Dar vida para salvar vidas continua a ser o nosso lema. Muito bem. Até segunda-feira. Muito obrigado e boa continuação. E nós já continuamos com a atualidade aqui no Manhã Girassol. Os preços dos produtos da cesta básica continuam a gerar descontentamento por parte da população. As donas de casa clamam por uma intervenção urgente para os ajustes, uma vez que muitas delas são vendedoras informais e dependem exclusivamente deste negócio para o sustento da família. Os preços dos alimentos que compõem a cesta básica nos mercados formais e informais têm a tendência de aumentar, segundo algumas donas de casa que recuaram no tempo, recordando a fase em que os preços eram mais acessíveis. Até estava baixo, mas arroz subiu mais, está 19. Para 20 não falta mais muito. Arroz está 19. Não vi para mais, mas está 6 mil a caixa. O saco de arroz nós compramos a 6, 7 mil, era um preço básico. Agora a 20, 19. É complicado para uma zungueira ou para uma pessoa que é mãe e pai. É muito complicado mesmo. Naquele tempo comprávamos saco de arroz a 2,5, bidão de óleo a 2,5. Hoje em dia bidão de óleo está a custar 36 mil e kwanza. Quase já é salário de uma pessoa. Não está bom essas coisas. Saco de arroz 25 mil, 20 mil, 18 e tal. Está mesmo mal. E esse dinheiro nós não conseguimos fazer nada porque as coisas estão mesmo caras. Você ganha pouco, gasta mais. Eu comprei a 21.500. Vou vender 1 litro a 2 mil. Quase o meu ganho aqui no óleo é só 1.000 kwanza. E está mal. A lata de óleo de palma que custava 250, hoje é 2,60. As coisas estão complicadas mesmo. Antes a caixa comprávamos 3 mil, 4 mil, mas agora está 14 mil. E 15 mil. Nesse preço não tem lucro. Antes, quando a caixa era 4 mil e 3 mil, rendia, mas agora já não rende. Só estamos a vender para não ficar em casa. Os frescos ou produtos congelados também não diferem desta situação. A caixa de concha 19.500. O peixe, comprei a caixa de cachucho a 35 mil, mas é um cachucho um bocadinho só assim normal, não é grosso. E a caixa de carapau a 42 mil kwanza. Não chega, você vem com 200 mil e a pessoa não faz quase nada. Nos anos 90, 94, 95, 96, eu já vendia peixe, com menos idade ainda. Mas nós comprávamos o peixe num preço muito acessível. Uma caixa de curvina podias comprar pelo menos naquele tempo a 2 mil, 2.500. Agora hoje já não, minha querida. Essa curvina aqui é 10 quilos. Vou comprar a 24 mil kwanzas. Se comprar 20 quilos, são 48 mil. Agora sim, 3 peixinhos desses tinham que vender a 2.500. E anteriormente isso assim, 100 kwanzas. Imagine só. O carapau, não é esse o nosso carapau. Anteriormente tínhamos aquele carapau grosso de verdade. Já não aparece. O atum nós comprávamos 10 mil. Agora cada atum estamos a comprar cada 7, cada 12. Aqui no mercado um atum estamos a dar 13 mil. Antes comprávamos cada 2,5. Agora estamos a comprar cada 10, cada 9. E o estado destes produtos congelados, em alguns casos, deixam a desejar, conforme explica a vendedora Delfina Francisco. Imagina só, antes comemos um bom frango, agora estamos a comer peito. Esses peitos não sei se é peito de qual é animal. Só estão a dizer peito de frango, mas não estamos a ver o próprio frango.
Só estamos a ver espeto. Só estamos a conhecer as conchinhas. Antes comíamos boa matabela de concha mesmo. Agora estamos a comer metade de conchinha. Espeito de frango, os próprios frangos estão em aonde? Esse monte de frango, ser peito alto, ser peito de pessoa, não estamos entendendo, mas é de hoje, esse a 100 mil. Eu tenho 6 rapazes, uma menina. Quantos vão comer, quantos vão ficar? Não estamos entendendo. A venda de produtos que compõem a cesta básica constitui fonte de rendimento de algumas famílias angolanas. Por isso, o que se deseja é a redução dos preços dos bens alimentares. Tem que baixar mesmo, tem que baixar porque para pessoas que têm possibilidade, não dá. Vem aqui e faz qualquer coisa. Para quem não tem possibilidade, está mesmo a passar mal. Está a passar mal. A situação está mal mesmo. É que nós mesmo somos pais, somos mães dos nossos filhos. Aqui na praça é onde sai propina das crianças, quase é tudo que nós precisamos em casa. Agora as coisas estão muito caras, tem que ver a situação do povo, as propinas subiram, tudo isso que estamos a viver está muito complicado. O ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, realizou uma visita de constatação ao projeto do aproveitamento hidroelétrico de Caculu-Cabaça, na província do Kwanza Norte. A visita contemplou uma reunião de coordenação que integra todas as áreas diretamente ligadas à execução da empreitada. O projeto de construção da barragem de Caculu-Cabaça teve início em 2018. Estimava-se que a primeira fase estaria em funcionamento em 2026, mas neste percurso houve vários constrangimentos que baixaram o ritmo de execução das obras, estendendo o prazo de conclusão para 2029. A visita do ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, feita ao projeto neste sábado, visou avaliar os constrangimentos da obra para que a mesma decorra sem sobressaltos e agora dentro dos prazos que foram previamente acordados. Foi uma reunião de coordenação onde pudemos juntar as empresas que participam neste projeto, que são 4, portanto temos o empreiteiro geral, a CGGC, temos a Voit, que vai fornecer o equipamento eletromecânico e hidromecânico, depois temos o projetista, a COBA, e o fiscal, que é o consórcio AIBC. E com estas empresas tratamos então de fazer um balanço ao estado de execução do projeto, execução física e execução financeira. Pela complexidade que existe nesta estruturação do financiamento também, é preciso, no fundo, acompanharmos continuamente aquilo que é o fluxo de desembolsos para os diferentes intervenientes, porque se um para o projeto todo. O projeto está estimado em 41 mil milhões de dólares. A conclusão da empreitada está prevista para agosto de 2029. Até lá, segundo o ministro João Batista Borges, há algumas medidas urgentes a se tomar para que a mesma decorra sem sobressaltos e dentro dos prazos que foram previamente acordados. Nos últimos tempos vivemos alguns constrangimentos dessa natureza, o ritmo de trabalhos abrandou. Finalmente conseguimos resolver grande parte dos constrangimentos que existiam do ponto de vista de financiamento, de desembolsos para pagamento aos diversos intervenientes. Estamos então a fazer a atualização de todo o cronograma do projeto, permitindo também que o ritmo de trabalho, portanto esta normalização, digamos, nos pagamentos, vai permitir que o ritmo de trabalhos acelere mais do que o que tivemos nos últimos meses. Trata-se do maior aproveitamento hidroelétrico de Angola, tido como de alta prioridade para o executivo angolano, que vai injetar mais de 2.172 megawatts de potência na rede nacional de eletricidade, aumentando assim a fiabilidade da rede, potência e qualidade já existente. O secretário de Estado dos Petróleo e Gás e o PCA de Sonangol trabalharam em Cabinda na criação de condições que visam a inauguração da refinaria local no próximo mês de setembro. A infraestrutura será inaugurada pelo Presidente da República, João Lourenço, no âmbito dos 50 anos da independência. Está prevista a inauguração da refinaria de Cabinda no próximo mês de setembro. A mesma terá capacidade de produzir 30 mil barris de petróleo por dia. Para avaliar os níveis de execução das obras, o secretário de Estado para Petróleo e Gás, José Barroso, trabalha em Cabinda.
Após sua chegada, manteve encontro com a governadora provincial, Susana Abreu. Depois do encontro, a governadora de Cabinda disse que a população está expectante em poder ver a refinaria entrar em funcionamento. Excelência, Sr. Secretário de Estado e o PCA da Sonangol vêm para poder trabalhar diretamente com a direção da refinaria, averiguar todos os procedimentos e prepararmos para a inauguração da refinaria, como foi anunciado por Sua Excelência Presidente da República, que no mês de setembro nós teremos então a inauguração da refinaria de Cabinda, que vai numa primeira fase produzir 30 mil barris, portanto refinar 30 mil barris de petróleo por dia, e depois seguirão os outros passos subsequentes para podermos optimizar e refinar mais produtos. Portanto, uma primeira fase vai ser o gasóleo e depois numa outra fase, então, é que vai ser a nafta para a produção de gasolina e outros derivados do petróleo bruto. Portanto, as condições estão a ser criadas para que possamos então receber Sua Excelência o Presidente da República para inaugurarmos a refinaria. Quanto à vinda do Presidente da República a Cabinda, a governadora disse que já se trabalha nos preparativos da recepção do chefe de Estado. Com certeza, estamos todos preparados, sempre preparados, para recebermos a entidade máxima do país, o titular do Poder Executivo, em Cabinda. Como se diz, a casa que se visita é aquela que é abençoada, então nós estamos preparados para recebermos o camarada Presidente aqui na nossa província. A refinaria de Cabinda pode entrar em funcionamento no próximo mês. A inauguração será feita pelo Presidente da República, João Lourenço. E agora vamos ao balanço do fim de semana. Habitual à segunda-feira, os números da sinistralidade rodoviária nas últimas 72 horas. A conversa agora é com o Subinspetor Pascoal Mussungo, da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Subinspetor, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma, bom dia, caros telespectadores. Como é que foi o fim de semana? Tivemos um fim de semana calmo, agitado. Qual é o balanço que nos pode avançar a esta altura? Se formos a considerar pelos números dos acidentes, tivemos redução. O que quer dizer que tivemos uma ligeira calmia. Infelizmente, por isso o nosso lema é continuarmos a trabalhar até que se reduza ao mínimo, porque mesmo com reduções continuamos a registrar mortes e feridos. É assim que tivemos um aumento em termos de mortes e em termos de ferido, mesmo tendo registrado-se uma redução. Na verdade, tivemos um total de 65 acidentes. Em todo o país? Em todo o país, no final de semana, 72 horas. Sim, tivemos uma redução de 13, menos 13 no caso, mas tivemos um aumento, saímos de 22 para 28 número de mortes e um aumento no número de feridos, de 89 para 90. Sim. Quais são as províncias já, ou seja, Luanda continua a liderar as estatísticas? Luanda continua a liderar as estatísticas com 15 acidentes. Seguiu-se a província de Huila, depois a província de Benguela. Os atropelamentos continuam a liderar as causas de mortos nas estradas do país? Infelizmente. No total de acidentes, tivemos um número de 23 atropelamentos. Dos 28 registados? Não. Dos 65, 23 foram por atropelamentos. Okay. Dos 65 atropelamentos. Isso em termos de acidente. Em termos de mortes, dos 28, tivemos 13 por conta dos acidentes, por conta dos atropelamentos. Já nos feridos, tivemos um total de 40 por conta dos 90, 40 por conta dos atropelamentos. Quase 50%. Quase 50%. Por isso, continuamos a dizer que, infelizmente, continuamos a ter bastante preocupação com relação aos atropelamentos.
Continuamos a registrar o aumento de vítimas mortais nas nossas estradas. O que é que, de facto, tem contribuído bastante para que estes números tendem a aumentar ou continuam nos níveis, não é? De 20, hora 25, hora 22. Este último fim de semana foram 28 mortes. O que é que está a acontecer, subinspetor? O que está a acontecer, na verdade, é aquilo que já lançámos, já abordámos aqui e vale sempre reiterar. O que está a acontecer continua a incidir sobre o homem. Para existir um acidente, deverá haver uma falha no próprio sistema. E, como se sabe, o elemento fundamental desse sistema é o homem. Para Iracema ter ideia, e os caros telespectadores, nós registramos em termos de detenção por condução em estado de embriaguez, na semana passada, 13. Já esta semana foram 40 detenções, só em Luanda, 40 detenções. Triplicou. O número triplicou. Detenções de automobilista a conduzir em estado de embriaguez. Então a questão está clara, que a questão o homem. Muitas vezes fala sim, é verdade que acreditamos que as infraestruturas rodoviárias devem sim ser melhoradas. A falta de iluminação nas nossas vias. A falta de iluminação nas nossas vias. Em alguns troços mesmo temos a situação ainda dos buracos, isso também é verdade. Entretanto, nós reiteramos, o homem, e até porque é positivado no próprio Código de Estrada, o homem deverá adequar sempre a sua condução em função do próprio estado da via, o estado atmosférico, o estado do próprio veículo. Então eu referia-me ao número de detenção de indivíduos que conduziam em estado de embriaguez. Então, para apelar aqui ao indivíduo, apelar aqui ao homem. Mas aqui, Iracema, gostava de abrir um parênteses para abordar o tema de seguinte perspectiva. No fundo, estamos a falar do perfil do condutor angolano. É esta a questão que nos colocamos em sede de especialidade. Qual é o perfil do nosso condutor, do nosso automobilista? Mas é óbvio que se nós colocarmos a questão nessa perspectiva, o perfil do condutor angolano, teremos que responder o perfil do homem angolano. Qual é o perfil do homem angolano? E qual é o perfil, subinspetor? Infelizmente, a justificar pela inobservância, a falta de cumprimento de tudo que é positivado pelo Código de Estrada, o perfil é preocupante. O perfil é mesmo de desobediência. O condutor angolano, infelizmente, que vai justificando esse número de acidentes, é ainda registrarmos que há muita negligência, há muita desobediência, porque aqui apelamos àquilo que temos estado a reiterar, de que a redução a questão da sinistralidade não é uma questão exclusiva da polícia. Não é uma questão exclusiva da polícia. É verdade que nós, por isso temos as detenções, temos as multas. Só neste final de semana foram aplicadas mais de 850 multas. Então, a polícia vai fazendo o seu trabalho de modo pedagógico, como estamos aqui a fazer, de modo também da fiscalização. Entretanto, aqui o perfil do condutor, para além das medidas pedagógicas, que outras têm estado a tomar para poder inverter este quadro? Sabemos da cassação da carta de condução, que também é uma das medidas que a polícia resolveu ativar, exatamente muito por conta dos acidentes que temos estado a observar nas estradas do nosso país. Que outras medidas estão a ser tomadas para inverter este contexto, esta realidade? Muito bem. A Selma tocou num aspecto muito importante, a cassação da carta de condução. Importa informar aos telespectadores que na semana passada começaram mesmo os exames daqueles condutores apanhados em flagrante a cometerem já crimes até rodoviários que permitem essa cassação da carta. Porque dizer que a questão do crime, ou a questão dos acidentes, a questão do crime rodoviário, há um comportamento que a partir do Código Penal, nos seus artigos 204 e seguinte, já podemos tipificá-los como crime mesmo rodoviário. Então dá direito à cassação. Mas para a cassação da carta, quando é que surge? É importante dizer, segundo o artigo 127 do Código de Estrada, surgindo dúvidas sobre a competência, sobre o estado psicológico,
Porque um indivíduo que comete, eu vou aqui fazer lembrar, acho que todos nós vimos o vídeo, tornou-se viral nas redes sociais, do indivíduo que em pleno exercício de trabalho desceu do veículo. Ele, para dançar. Para dançar. Exatamente. Esse faz parte desta lista de indivíduos que vão a reexame, a um novo exame, que é tipificado pelo Código de Estrada no seu artigo 127, porque ali a questão que se coloca é, e voltamos a falar do perfil do condutor. Que indivíduo é este? Que indivíduo é este? Como é que este indivíduo do foro psicológico está? Qual é o sentido de responsabilidade? E destes que vão a voltar a fazer exames, quantos são? Quando é que começam? Não, já começaram. Porque o exame, eles podem ser feitos de modo cumulativo, ou seja, desde o psicológico até a avaliação teórica e do exame prático, assim como o psicológico. Começou um grupo de 15, já a semana passada, eles deverão fazer os testes psicológicos, porque aqui é importante aferir, e é um grupo de especialistas para o efeito, para aferir se de facto eles estão, porque uns nem sequer vão avançar para os testes tanto teórico do Código de Estrada como prático, porque poderão ficar mesmo no primeiro teste, que é psicológico. Porque se aferir-se que o indivíduo não tem condições psicológicas, porque aqui também há aquela outra questão da acuidade visual, a questão da audição, tudo isto com uma bateria de testes feita pelos especialistas. E aqui também sublinhar o seguinte, há esta questão da cassação da carta, mas há a questão ainda do regime probatório da carta de condução, que é fundamentado pelo artigo 120, na sua linha 5. Isto é para aqueles indivíduos que habilitam-se a conduzir pela primeira vez. Ou seja, ao habilitar-se, os indivíduos saem do exame, os recém-habilitados, eles têm 2 anos, que é um regime probatório. A verdade diz que não incidíamos muito nesse aspecto, mas passaremos a fazê-lo. É assim que já há um grupo de 900 condutores cadastrados para faseadamente virem ao exame. Então apelamos, isso respondendo diretamente, que medidas. Estas são as medidas gravosas, é mesmo tirar a habilitação para conduzir, no sentido, com o objetivo de reduzirmos o máximo e garantirmos paz na estrada e harmonia no nosso sistema rodoviário. Muito bem. Subinspetor Pascoal Mussungo, obrigada por ter estado connosco e por ter partilhado também, não é, as ocorrências registadas nas estradas do nosso país nas últimas 72 horas. Nós é quem agradecemos e desejamos desde já que seja uma boa jornada laboral e que na semana que vem, né, os nossos números estejam ali muito abaixo deste que lançamos aqui. Muito bem. Obrigada e até a próxima semana. Até a próxima semana, sim. E vamos olhar para a previsão do tempo nesta segunda-feira, agora para a província do Ambo, o Planalto Central, que terá um dia enevoado. Temperatura mínima de 9 graus e a máxima de 31. Umidade de 22%. Partimos para mais um intervalo no Manhã Girassol. Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Neste terceiro bloco vamos também pela terceira vez à rua. Hora de saber se você escolheu o melhor percurso, sim, porque pôde estar na via e a seguir o Manhã Girassol pelas redes sociais e também nos apontamentos da rádio. Vamos novamente manter contacto com Simão João. Olá, Simão João, uma vez mais, bom dia. E onde te encontras, consigo perceber um trânsito carregado num sentido, já no outro, o cenário é completamente diferente. Olá, Iracelma, bom dia, bom dia. Estamos aqui na zona do Avocumbe e, por sinal, as coisas não tão fáceis para os automobilistas neste perímetro, como vamos dar a ver.
nesta altura eu ouço, com alguma realimentação, não sei o que se passa, mas vamos avançar. Nesta altura o trânsito está literalmente parado aqui na zona do Avocumbe. As viaturas que vão até aquela zona está completamente parada. Não se sabe até a este preciso momento o que é que deverá estar a acontecer lá mais para o fundo, não é? É possível ver uma longa fila de viaturas que saem, por exemplo, da Pedro de Castro Vanduna e Loi, aqui no Golf 2, e desviam para esta secundária que dá acesso ao Avocumbe. Como é possível observar, está difícil, muitas viaturas paradas, podemos assim considerar. Não se recomenda, por esta altura, pegar a via secundária que dá acesso ao Avocumbe. Não está fácil, de facto, a mobilidade rodoviária neste troço. É, de facto, uma zona em que os automobilistas têm como alternativas, por exemplo, para saírem da via principal, no sentido de quem vai para o Benfica. Este é para quem desce, como é possível observar, num outro ângulo, lá mais para trás. Muitas viaturas também concentradas. Há uma, inclusive, que variou e está a criar também, digamos, ou a aumentar aquilo que é o constrangimento que se verifica aqui neste troço do Avocumbe. Há este caminhão, por exemplo, que vai ter que fazer, ou seja, ultrapassar este obstáculo, porque a viatura acabou por variar em pleno engarrafamento, não é? O que vai estreitar ainda mais aquilo que é esta via, que tem apenas duas faixas de rodagens, não é? No sentido ascendente e também descendente. É também aqui possível observar a presença considerável dos mototaxistas, que também circulam em grande número por esta zona aqui do Avocumbe, não é? Muitas viaturas. Esta que nós damos-lhe a ver está avariada. O seu motorista vai a todo custo tentando voltar a fazer com que a viatura, possa pegar novamente, porque acreditamos que foi abaixo, e ele está infelizmente sozinho, não é? De modos a que faça com que a viatura saia então da faixa de rodagem. Agora está a receber ajuda de outros cidadãos, não é? Para que pegue mais a sua direita e deixe então livre esta via, para não aumentar ainda mais naquilo que é o constrangimento. É uma longa fila, de facto, Iracelma, que nós podemos aqui dar a ver aos nossos telespectadores de forma como está o trânsito. Este caminhão vai ter que sair da sua faixa para pegar a outra, não é? Porque esta viatura está avariada e vai complicar para quem, por exemplo, vai pegar a zona do Golf 2, não é? Tem que haver uma ligeira paragem para que não haja constrangimento na segunda via. Está mesmo difícil, Iracelma, o trânsito aqui na zona para quem vai para o Avocumbe. Não se recomenda a ninguém. Alguns condutores já impacientes, passando a mão na cabeça ou sobre a cabeça, pensando, obviamente, até a que horas é que deverão permanecer aqui nesta via secundária que dá acesso ao Avocumbe, uma vez que está mesmo carregado o trânsito rodoviário aqui no sentido de quem desce ao Avocumbe, Iracelma. Está duro o trânsito na zona do Avocumbe. As imagens cedidas agora pelo Ernesto Suba, a informação passada pelo Simão João. Vamos continuar a dar-lhe a ver a movimentação rodoviária em outros pontos da capital do país. Temos a esta altura o quadro geral do CISP. Vamos ao primeiro ponto. Nesta segunda-feira, quando são 8h28, na Avenida Pedro de Castro Vanduna e Loi, na zona do Golfo 2, o trânsito está favorável. A esta altura é só deslizar, sem grandes constrangimentos para quem trafega a esta altura nesta zona da Avenida Pedro de Castro Vanduna e Loi.
Estamos na zona de Camama 1, onde o trânsito também está favorável para os automobilistas que riscam a esta altura o asfalto da Camama 1 sem quaisquer constrangimentos. É só deslizar, é só escorregar a esta altura para quem vai passando por este troço aqui da cidade capital. Agora, na Avenida Fidel Castro, ao pé do Instituto Superior Serra Vanduna, e o trânsito também está favorável, está fluido, sem qualquer congestionamento. É só avançar, é só escorregar neste ponto da Avenida Fidel Castro. Deixamos a rua. É tempo para arrumarmos mais uma vez a Girassol FM. Mas uma conexão com João Alves, no Bom Dia com Energia. Olá, João, voltamos. Estamos de regresso. É verdade, e com muita animação nós vos recebemos e também aceitamos este convite para penetrarmos em vossos aposentos. No caso, o Manhã Girassol. Muita animação e também muita energia, certamente. É verdade, muita animação e muita energia. É o momento para olharmos para então os principais acontecimentos registados a 18 de agosto, Dia Internacional do Animal Abandonado. É verdade. No ano de 1502 é descoberta a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, por Estevão da Gama, no regresso da Índia. Em 1515, a chegada dos primeiros colonos portugueses a Timor-Leste. Em 1549, Iracelma, Inocêncio III cria a Diocese de Porto Alegre. Em 1750, nasce o compositor italiano Antonio Salieri. Em 1812, o exército russo é derrotado em Smolensk pelas forças de Bonaparte. 1833, a Guerra Civil de 1832 e 1834. O Duque de Saldanha bate a divisão miguelista do Porto. Em 1834, a primeira sessão parlamentar após a Guerra Civil. As Cortes decidem que Dom Pedro conserve a regência até a maioridade de Dom Maria II. Em 1836, por último mesmo, o estabelecimento das primeiras caixas de previdência ao Montes de Piedade, em Portugal. Assim está o mundo, num dia como o de hoje, mas em anos que já lá se foram, Iracelma. Muito bem, muito bem. Informação sempre necessária aqui no Bom Dia com Energia, e nós também, os telespectadores, acabamos por receber o essencial, aquilo que acontece no Bom Dia com Energia. E já agora, João Alves, como é que estamos em termos de mensagens de apoio à nossa menina? Olha, a confirmação do cidadão a partir de Cachito, as terras do Jacarebangão, da entrega de calçado para a menina. Já passamos Aquele senhor que a esposa vende calçados no mercado do Panguila. Estava preocupado com o número que a menina calça, e também já recebemos o feedback positivo da menina. Calça 36, já passamos também esta mensagem. Roupas, também alguns cidadãos mandaram-nos mensagens de que estão a providenciar, tanto como material escolar. Um apelo que continua na mão de cima para todos aqueles que estão a nos ouvir e também a assistir através da nossa TV Girassol, de que estamos em aberto para a recepção deste apoio para a nossa menina de 13 anos de idade, a Isabel Carolina Iracelma. Podem trazer até a nossa portaria apenas roupas e material escolar. Muito para bem. Que ela faça este ano a 8ª classe, para que ela se forme e se transforme numa Iracelma Arnaldo. Muito bem. Ou talvez num João Alves também, não é? Também, João. Obrigado, Iracelma. Até Muito já. bom dia. Bom dia, até já. Bom dia, bom dia. 8h32. Deixamos os estúdios centrais da Girassol FM e vamos continuar a olhar para a atualidade. Membro de várias confissões religiosas e outras organizações da sociedade civil reuniram-se neste fim de semana num culto pela nação para orar pela manutenção da estabilidade de Angola. No ato de concentração da sociedade civil, os participantes apelaram ao diálogo e condenaram qualquer ato que perigue a estabilidade da sociedade angolana. O recinto habitualmente desportivo deu lugar neste sábado ao espaço de concentração de membros de várias instituições da sociedade civil que se uniram para orar pela paz e estabilidade da Angola. Os participantes ao evento lembraram e condenaram os atos que marcaram os dias 28, 29 e 30 de julho, embora tenham reconhecido o direito à livre expressão. O cidadão tem um direito legítimo de reclamar
Sem a destruição do patrimônio público, estamos a fazer menção das ambulâncias que servem como meio de transporte para o nosso exercício, transportando os nossos cidadãos que necessitam desses meios, os postos, centros e hospitais que também servem para o cidadão que necessita dessas infraestruturas. Daí que a Ordem dos Enfermeiros de Angola, a classe de enfermagem, estamos a apelar à paz nas famílias, nos indivíduos, com base no diálogo. Os atos de vandalismo e pilhagem contra estabelecimentos comerciais não são apenas crimes contra a propriedade, são ataques à nossa economia, à estabilidade e à capacidade de gerar valor de empregos para todos os nossos filhos. Em contagem regressiva para o início do ano letivo, os professores angolanos reiteram o compromisso de continuar a emprestar o seu saber para a formação de uma sociedade cada vez mais alfabetizada. Dentro de dias, teremos a abertura do ano letivo 2025-2026 e com ele as nossas responsabilidades e o compromisso perante a sociedade. Não há nenhum país no planeta Terra que tenha atingido o desenvolvimento sem apostar na educação. O que nós apelamos aqui é que o governo continue a evitar esforços para, na verdade, criar as condições que permitam que os professores desenvolvam as suas atividades sem limites. Que evitemos que exista no nosso país escolas sem teto, crianças sem carteiras, que haja merenda e alimentação escolar para todas as crianças, para que o processo de ensino e aprendizagem se processa de forma convincente e que permita que os angolanos cresçam de forma saudável para uma Angola melhor que todos nós almejamos. No fim do culto, reforça o apelo à coesão e ao diálogo para a manutenção da paz, ordem e estabilidade na sociedade. Aqui queremos também aproveitar no sentido de que sermos agente multiplicador de boa informação. Angola tem rumo, Angola é de todos nós, por isso devemos preservar os bens públicos e privados à nossa disposição. Nós temos a mente de Cristo. Uma vez tendo a mente de Cristo, nós temos que pensar como Cristo. E quando pensamos como Cristo, somos da paz, somos da harmonia, somos da coesão e, acima de tudo, espírito de disciplina. Quando nós andamos com base nesses princípios, nós temos um país em paz, em harmonia, em tranquilidade, para o bem de todos nós, como angolanos. Nós que somos chefes de família, trabalhamos com os nossos filhos, com os nossos irmãos, os jovens, aqueles que têm um poder influenciador, influenciarem para o bem. O evento contou com a presença de administradores municipais, líderes religiosos, juvenis e vários outros membros da sociedade civil. A Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra, pelo seu enviado especial Simão Kimbango, a Igreja Kimbanguista inaugurou neste sábado a sua nova sede nacional, localizada no município de Talatona, em Luanda. A construção do templo em tempo recorde e a sua capacidade monumental demonstram a vitalidade e a força do movimento kimbanguista, que continua a crescer e a consolidar a sua presença em Angola. O majestoso templo, erguido em apenas 1 ano e 6 meses, possui capacidade para acolher mais de 20 mil fiéis, tornando-se no maior templo de Angola e um símbolo de fé, união e expansão religiosa no país. A cerimónia de inauguração foi presidida pelo líder da Igreja Kimbanguista em Angola, Kisolokele Kiangani Paulo, e contou com a presença de distintas individualidades, entre as quais o governador de Luanda, Luís Nunes, e o ministro da Cultura, Filipe Zau, que na ocasião falou sobre o reconhecimento do papel das igrejas na sociedade. O Estado angolano, laico por princípio constitucional, respeita e protege a liberdade de religião, crença e culto. Este compromisso não é meramente declarativo. Traduz-se em políticas públicas que reconhecem o valor social das instituições religiosas, na promoção da paz, da coesão comunitária, da ética cidadã e da solidariedade. Ao reconhecermos este templo, reafirmamos a importância de conciliar a liberdade de culto
com o escrupuloso cumprimento das normas legais, urbanísticas e de segurança. Condição essencial para garantir direitos, proteger vidas e harmonizar a convivência nas nossas sociedades. Saúdo de forma especial Sua Grandeza Kisolokele Kiangani Pou e toda a liderança da Igreja Kimbanguista em Angola pela visão e perseverança que tornaram possível este espaço. Um templo é mais do que uma arquitetura. É casa aberta à comunidade, lugar de acolhimento, reconciliação e esperança. Ao abrirmos estas portas, oferecemos oportunidades para a juventude, amparo às famílias e cuidado dos mais vulneráveis. E mais de 20 mil turistas nacionais e estrangeiros visitaram a província da Huila no primeiro semestre deste ano. O número é 3 vezes maior que o registado no mesmo período do ano passado. Mais de 20 mil turistas nacionais e estrangeiros visitaram a província da Huila no primeiro semestre deste ano. O número é 3 vezes maior que o registado no mesmo período do ano passado. Apesar do aumento, o diretor provincial do turismo considera que a Huila tem potencial para atrair mais visitantes. Estamos a falar à volta de 21 mil e qualquer coisa. De certa forma satisfazem, mas não é o que nós pretendemos. Nós pretendemos capitalizar cada vez mais, mas para isso temos que ter esse triângulo, principalmente com a África, esse triângulo entre Botsuana, Namíbia e África do Sul, e melhorar essa interligação das províncias no voo aéreo. Com isso nós temos a capacidade de atrair cada vez mais visitantes e é o que nós pretendemos. É uma meta que desejamos atingir, porque nós temos estruturas extraordinárias para receber os nossos visitantes. Tiago Pinto realça que os visitantes estrangeiros foram maioritariamente da Namíbia, África do Sul, Portugal e China, muitos deles com interesse em investir na província. África do Sul, Portugal e China. Porque além dos visitantes que pretendem conhecer a nossa cultura, ver as nossas paisagens, temos também os turistas que vêm cá fechar diversos negócios e ver na realidade que tipo de investimentos poderão fazer cá. O responsável destaca a melhoria dos serviços prestados aos turistas em consequência do grande investimento feito por empresários do setor e que a previsão é de que sejam atingidos números históricos até ao final do ano. E até final do ano acredito eu que os números vão ser históricos. Os serviços têm melhorado graças ao grande investimento que tem surgido pelos investidores privados, que têm melhorado com formações os seus serviços, melhorando as suas infraestruturas para melhor servir os nossos visitantes. A informação não para aqui no Manhã Girassol e vamos voltar a olhar para as capas dos jornais nacionais e internacionais. E nesta segunda ronda começamos na capa do jornal O País, que estampa derivados do petróleo. Cabinda cria condições para a inauguração em setembro da primeira fase da refinaria. Diplomacia, chefe de Estado angolano preside 9ª Cimeira da TICAD no Japão. Segundo o PCA, funcionários do IGCA envolvidos em esquema de falsificação de documentos para concessão de terrenos. O Globo do Brasil escreve: América Latina, direita sai vitoriosa das eleições na Bolívia e leva 2 candidatos ao segundo turno, diz órgão eleitoral. Novo presidente será decidido em 19 de outubro. O jornal britânico The Times escreve: Rússia ataca a Ucrânia na véspera de negociações em Washington. Ataque noturno em Kharkiv mata 3, incluindo uma criança, enquanto negociações cruciais se aproximam. Presidente Zelensky busca garantias de segurança antes de qualquer acordo. O jornal espanhol La Vanguardia traz em destaque: Sánchez propõe um pacto pelo clima enquanto o fogo não dá tréguas. O incêndio de Cáceres fora de controle ameaça Castilla e León. E os leões chegam a Catâmbria, a Europa.
apresentará uma frente comum a Zelensky na reunião com Trump. Na capa do jornal francês Le Figaro, em destaque, depois de aterrar, europeus formam um bloco atrás de Zelensky, temendo que Donald Trump se alinhe com as posições de Vladimir Putin. Os líderes europeus fecham fileiras e acompanham o presidente ucraniano nesta segunda-feira para o seu encontro na Casa Branca. Vamos terminar na capa do jornal desportivo A Bola. Avalanche, bicampeão implacável na inauguração do Alvalade 2.0, Sporting 6, Arouca 0, Trincão e os reforços Mangas e Soares bisam em jogo de afirmação do Novo Leão. Benfica, Tomás Araújo, de volta. E vamos voltar a conferir a informação sobre o tempo. Agora na cidade de Luena, que tem o dia enevoado. Temperatura mínima de 12 graus e a máxima deverá chegar aos 32. Umidade de 23%. Intervalo no Manhã Girassol. Bem-vindo ao último bloco do Manhã Girassol e regressamos com a atualidade internacional. Quase 350 pessoas morreram devido às chuvas desta época de monções que atingem o norte do Paquistão desde quinta-feira. Anunciaram neste domingo as autoridades que dão conta de pelo menos 150 desaparecidos. O assunto está no topo da atualidade internacional. Desde quinta-feira, as chuvas torrenciais causaram inundações cheias, súbitas e deslizamentos de terra que destruíram aldeias inteiras, deixando habitantes presos sob os escombros. Muitas vítimas morreram arrastadas pelas águas no desabamento das suas casas ou eletrocutadas. Só naquela província fronteiriça com o Afeganistão, registaram-se 317 mortes em 2 dias, metade do total da atual época de monção. No distrito de Banner, pelo menos 150 pessoas estão dadas como desaparecidas e poderão estar presas sob os destroços das suas casas ou terem sido arrastadas pelas águas. O Paquistão é o 5º país mais populoso do mundo. É um dos mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. Os 255 milhões de paquistaneses já sofreram nos últimos anos inundações maciças e mortíferas, rebentamentos de lagos glaciares e secas inéditas, fenómenos que, segundo os cientistas, tenderão a multiplicar-se sob a influência das alterações climáticas. Dezenas de homens, mulheres, escassez de alimentos. Esta é a única esperança de conseguir algo para comer para as suas famílias famintas. As Nações Unidas alertam que os níveis de fome e desnutrição em Gaza estão nos níveis mais altos desde o início da guerra. Israel restabeleceu um bloqueio completo de alimentos e outros suprimentos para o enclave palestino por 2 meses e meio, começando em março. Diante da crescente pressão internacional sobre a crescente crise alimentar em Gaza, o país permitiu que o fluxo de ajuda fosse retomado em maio. A África do Sul lançou um amplo diálogo nacional para enfrentar os maiores desafios do país, incluindo pobreza, desigualdade, corrupção e uma taxa de desemprego acima dos 30%. A convenção de 2 dias em Pretória marca o início de que o presidente Cyril Ramaphosa chama de um processo de autoanálise, envolvendo grupos cívicos, partidos políticos e cidadãos comuns. A convenção ocorre após o CNA perder a maioria parlamentar nas eleições de 2024, o que levou à formação de um governo de coalizão. Ramaphosa afirma que as negociações devem ser inclusivas e lideradas pelo povo. Há preocupações quanto ao custo estimado de 40 milhões de dólares e alguns acusam o CNA de usar o diálogo para melhorar a sua imagem antes das eleições locais. Várias fundações se retiraram da convenção de abertura, alegando planejamento inadequado. O diálogo continuará em fases em todas as 9 províncias, com outra convenção provavelmente no início do ano que vem. 8h49, temos desporto no Manhã Girassol. Esta semana está connosco o Anselmo Gaspar. Olá, Anselmo, muito bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma. Espero que estejas bem.
Está tudo bem, graças a Deus. Vamos à atualidade esportiva, certamente com destaque para o Afrobasket, que o nosso país acolhe desde o dia 12 deste mês. Exatamente. Assim que está em casa, bom dia. Espero que esteja tudo bem. Vamos falar do Afrobasket que faz manchete aqui neste Manhã Girassol. O base Childe Dundão é o jogador angolano que lidera a lista dos melhores números individuais. Angola conseguiu terminar a fase de grupos sem perder. Acompanhe a seguir os números da nossa seleção. Angola terminou de forma invicta a fase de grupos do Afrobasket 2025. Em seguida, no grupo C, a seleção da casa teve 100% de aproveitamento, vencendo os 3 duelos. Na estreia, bateu a Líbia por 85-53, sendo superior em todos os períodos. A seguir, foi a vez da seleção guineense. Angola venceu a República da Guiné por 84-68. E por fim, naquele que estava a ser considerado o duelo mais difícil da série, contra a seleção do Sudão, o combinado angolano venceu por diferença de 2 pontos. 66-64 foi o resultado final. Ao todo, Angola marcou na fase de grupos 235 pontos e sofreu 185. Em termos de performances individuais, o pequeno grande Childe Dundão lidera as grandes estatísticas. Líderes por eficiência, aparece Childe com 13,7. A seguir, Bruno Fernando com 13,0 e o jogador do 1º de agosto, Milton Valente, está na terceira posição. Em termos de pontos, o nosso base Childe Dundão lidera com 13,3 pontos por jogo. A seguir, Abubakar Gaku com 9,7 e na terceira está o extremo base Celta Miguel. Nos ressaltos, é líder o craque Bruno Fernando com 9,7 ressaltos por duelo, segue Silvio Souza com 7,3 e depois Gilson Bango com 5,3 ressaltos por duelo. E quem mais faz assistência é o base novamente, Childe Dundão, com 6,0 passos perfeitos por jogo. E a seguir, outro base, Gerson Gonçalves com 4,7 e o terceiro que mais assiste é o poste, Silvio Souza, com 1,7 assistências por jogo. Estes são os números de Angola até o momento na presente edição do Afrobasket 2025, que está a ser realizado no nosso país. E quem também terminou de forma invicta a fase de grupos foi a Côte d'Ivoire, após vencer a RDC por 75-63. A Côte d'Ivoire, com 21 minutos na quadra, eleito MVP. No início do terceiro quarto, houve um tempo que Cabo Verde venceu o Ruanda por 75-62. Os cabo-verdianos mostraram que queriam entrar com tudo quando começaram o duelo com um belo triplo. Em termos de parciais, ficou bastante dividido. 28 no primeiro, a favor de Cabo Verde, 17-21 no segundo, venceu o Ruanda, 24-12 no terceiro, triunfo para Cabo Verde e 14-21 no último quarto, bateu o Ruanda. Mas saiu inconformado com o resultado, pois fez as malas de regresso a casa. Mais uma vez, o extremo cabo-verdiano Joel Almeida foi o MVP, com 17 pontos, 7 ressaltos e uma eficiência de 15. Após a vitória de 75-62, a seleção de Cabo Verde vai disputar as qualificativas aos quartos de final frente à Tunísia nesta terça-feira, às 19 horas. Pois é, isso, o desporto hoje aqui é tudo no Manhã Girassol. Girassol, uma bola de basquete é toda sua, professor. Muito bem, obrigada por este passe e vamos pela última vez à conexão com a Girassol FM. Vamos falar novamente com o João Alves, pela última vez nesta edição. Olá, João Alves, consegues ouvir-me? Perfeitamente. Ouço-te muito bem, Iracema Ronaldo, e também aqui um bom dia renovado para todos aqueles que são nossos companheiros ou estão a ser nesta manhã da segunda-feira. E é o último apontamento, pois não? Exatamente, estamos na reta final, são 8 horas e 55 minutos. Mas vamos terminar em grande. Já recebi aqui a mensagem do nosso amigo ouvinte Mauro, a partir do Jacarebangão, Cachito, em relação à situação do apoio à menina, e ele diz assim: eu e a minha esposa vamos ajudar com 6 pares de ténis a nossa pequenina Isabel,
Carolina. Muito bem, muito bem. O apelo mantém-se, Iracelma, para todos aqueles que queiram ajudar esta menina de 13 anos de idade, com roupa e algum material escolar, que o façam, trazendo até a nossa portaria. Disseste muito bem, terminamos em grande esta nossa conexão, João Alves, depois desta informação do nosso ouvinte, que vai, ele e a sua esposa, que vão oferecer 6 pares de calçados para a nossa pequena. Muito bem, João Alves, está tudo dito, está tudo dito, contado. É verdade, é um bom dia com energia e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia.